Capítulo 3. Por que ser grato? A utilidade da gratidão. Há uma fábula de Esopo que se chama A Formiga e a Pomba. Ela conta que uma formiga começou a se afogar na água. Uma pomba que voava por ali viu a cena e, tomada de compaixão, arrancou um galinho e jogou-o na água pelo qual a formiga se salvou. Passado algum tempo, um passarinheiro besuntou caniços com visgo e prendeu a pomba. Vendo isso, a formiga mordeu o pé do passarinheiro, que se desequilibrou e agitou o caniço, facilitando a libertação da pomba. Veja como, em primeiro lugar, a gratidão estabelece vínculos de solidariedade entre aquele que recebeu um favor e aquele que o praticou. Por meio da gratidão, os relacionamentos deixam de se pautar apenas por padrões utilitaristas, nos quais o outro só importa quando nos é útil. A solidariedade é um efeito colateral da gratidão. Em segundo lugar, a gratidão também embeleza as pessoas, torna-as mais atraentes. Para além do conceito jurídico e teológico de charis, há nessa palavra grega um sentido estético. Os filósofos gregos Platão e Plotino afirmavam que algo era belo se tivesse graça, se fosse gracioso. A beleza de algo dependeria do fato de que há uma característica intrínseca àquilo que é belo, que não pode ser reduzida a outros conceitos como proporção, harmonia ou dignidade, e que faz com que a coisa seja altamente apreciada em si mesma do ponto de vista estético. Pode parecer que, quando dizemos que a ingratidão embeleza a pessoa, devemos estar usando o termo beleza metaforicamente, com um sentido completamente diferente do que atribuímos ao termo quando dizemos que uma modelo famosa ou que uma obra de arte é bela, é graciosa, mas é exatamente o contrário. Algo intrínseco e, nesse sentido exclusivo, a elegância inquestionável de Constanza Pascolato, ao drama e à perfeição dos afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, ou ao cuidado do advogado Luiz com seus benfeitores, algo intrínseco a quem concede um favor, um dom ou uma graça, mas também intrínseco a quem, movido pela gratidão, desenvolve determinado sentimento em relação ao benfeitor. Fazem deles pessoas graciosas, fazem deles seres únicos e dignos de alto apreço. Em terceiro lugar, a gratidão é fonte de felicidade, alterando nosso cérebro e afastando a depressão, melhorando nosso sono, estimulando nossos relacionamentos amorosos e aumentando a nossa imunidade biológica. O professor Glenn Fox realizou um experimento para determinar essa conexão, expondo voluntários a depoimentos gravados por sobreviventes do Holocausto que se salvaram com a ajuda de outra pessoa. Os testemunhos foram traduzidos para a segunda pessoa, como se o depoimento fosse vivido pela pessoa que o ouvia. Algo mais ou menos assim. Imagine que, em uma noite de inverno, em um campo de concentração, você recebesse um agasalho de outro prisioneiro, pedindo aos voluntários que tentassem se imaginar efetivamente naquelas situações. Esses voluntários foram submetidos a exames de ressonância magnética e descobriu-se que, naqueles que reportavam um sentimento de gratidão ao ouvir o depoimento, observava-se uma alteração na atividade das regiões do cérebro associadas à empatia, à regulação das emoções e ao processo de alívio do estresse. Algumas dessas regiões do cérebro também são estimuladas quando socializamos ou sentimos prazer, como afirmou a poeta Bruna Weber. A felicidade é muito mais desconcertante do que a dor. Joel Wong e Joshua Brown descobriram algo semelhante em outra pesquisa. Eles dividiram 300 voluntários em 3 grupos. Os integrantes do primeiro grupo escreveram semanalmente uma carta de agradecimento a alguém durante 12 semanas, ainda que não fosse necessário que efetivamente enviassem a carta ao destinatário. De fato, apenas 23% dos voluntários desse grupo enviaram suas cartas. Nesse período, os integrantes do segundo grupo escreveram semanalmente uma carta sobre seus sentimentos negativos
com relação às suas vidas. O terceiro grupo de controle não escreveu qualquer carta. O que Wong e Brown descobriram é que os integrantes do primeiro grupo reportaram uma melhora gradual de sua condição psíquica à medida que escreviam suas cartas. Os pesquisadores, então, supuseram que isso ocorreu porque a gratidão nos liberaria de emoções tóxicas ao criar laços mais profundos entre as pessoas. Os pesquisadores notaram, por exemplo, que o uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural, nós, foi mais comum nas cartas escritas por pessoas do primeiro grupo do que nas cartas dos integrantes do segundo grupo, e que naquelas cartas também houve menos expressão de sentimentos negativos, tais como ressentimento e raiva. Além disso, um fato notável é que mesmo os integrantes do primeiro grupo que não enviaram suas cartas perceberam melhora em suas condições psíquicas. Não é, portanto, a comunicação da gratidão a um benfeitor que produz em nós a felicidade, mas o fato que nos tornamos conscientes do sentimento de que somos gratos. A neurociência e a psicologia comprovam que a gratidão reprograma nosso cérebro de tal forma que nos tornamos aos poucos mais felizes. Para além da utilidade, comunidade e condição humana. Ninguém nega que a gratidão seja útil. Quando se é grato, geramos laços de solidariedade e de fraternidade que nos amparam e nos consolam. Quando somos gratos, tornamo-nos mais atraentes e mais felizes. Mas se fosse apenas isso, talvez bastasse que parecêssemos ser gratos, que agíssemos como se fôssemos gratos, sem que nosso sentimento se alterasse. Por causa das pessoas que possam manter uma aparência de gratidão apenas para desfrutar de benefícios práticos, o moralista francês François de La Rochefoucauld disse com sarcasmo: gratidão é meramente a esperança secreta por favores posteriores. Parecer ser grato é útil, mas basta aprofundarmos nossa reflexão para percebermos que a gratidão vai além da aparência e da utilidade. A gratidão diz respeito à ética inerente à nossa condição humana. Em várias religiões, a gratidão marca nossa relação com Deus ou com a esfera da espiritualidade. O budismo, por exemplo, afirma que a gratidão produz o contentamento, que é considerado o maior de todos os tesouros. Esse é também o caso do judaísmo. Segundo a tradição rabínica, ninguém pediu para nascer, e por isso o fato de estarmos aqui é um dom divino, fruto da graça de Deus, sendo nossa vida um bem que não podemos prover por nós mesmos, mas que, obviamente, necessitamos. Uma das cerimônias em que a percepção dessa realidade se concretiza é o Birkat Agomel. Antes da leitura da Torá, a lei escrita por Moisés, alguém que sobreviveu a um grande perigo vai à frente da sinagoga e pronuncia uma bênção de agradecimento. Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que concede aos culpados beneficência, pois concedeu a mim o bem. Ao que toda a congregação responde: Amém. Aquele que te concedeu o bem, ele te conceda todo o bem sempre. O agradecimento nos torna conscientes de que nossa vida é frágil e está sempre na dependência de nosso relacionamento com outros, seja com Deus, seja com a comunidade. A gratidão permite-nos estabelecer relacionamentos profundos e verdadeiros com as pessoas, sem o que não podemos ser felizes. O ingrato se relaciona com os outros apenas superficialmente e esporadicamente, porque, não envolvendo reciprocidade de afeto, apenas a dimensão externa das ações é requerida em seus relacionamentos, e por isso ele não pode nem conhecer nem ser conhecido verdadeiramente pelo outro. Os relacionamentos superficiais, entretanto, inviabilizam a vida em sociedade no longo prazo. A gratidão produz vínculos sociais, e vemos isso, por exemplo, nos mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Entre eles, há um que diz: honra teu pai e tua mãe, conforme o Senhor teu Deus te ordenou,
a fim que teus dias se prolonguem e que sejam felizes sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Trata-se de um princípio ético de justiça intergeracional. Assim como nossos pais manifestaram seu amor por nós quando éramos incapazes de prover nosso próprio sustento, chega a hora de retribuirmos. Por acaso não é esse o fundamento ético do sistema de repartição da previdência social vigente no Brasil, em que uma geração custeia os benefícios sociais da geração que lhe antecedeu? Não necessariamente com bens, mas também com eles, se for preciso, mas sempre com amor. A gratidão recorda que somos como os nós de uma trama que nos prende uns aos outros, como na música de Arnaldo Antunes. Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim, e estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida, vinda antes de nós, e estamos todos a sós, no caminho dessa vida, e estamos todos no meio, quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim. Em nosso nascimento, fomos naturalmente inseridos em uma família, com seus hábitos, seus valores, seus padrões de comportamento que ajudaram a moldar quem somos. O mesmo se dá com a nação em que nos inserimos. A maioria de nós não o fez voluntariamente, mas por nascimento. É verdade que podemos mudar de família e até de nação, mas o fato de que somos seres humanos nos insere definitivamente nessa grande comunidade que não conhece limites temporais ou espaciais, da qual não podemos sair: a humanidade. Temos uma linhagem genética e cultural que nos constitui seres humanos e que nos liga uns aos outros. Temos um destino comum. Devemos ser gratos por isso, e é por meio da gratidão que nos apropriamos de nossa condição de membros dessas comunidades. A gratidão, enfim, nos torna mais aceitáveis aos olhos dos seres humanos, mas nos torna também mais aceitáveis aos nossos próprios olhos, porque nos torna fortes. Reconhecer-se carente, vulnerável e dependente é abrir mão de toda soberba. É, sobretudo, reconhecer-se humano, permitindo que se estabeleçam vínculos de solidariedade entre nós. Conhecer a própria fraqueza é benefício. Reconhecer nossa dependência nos fortalece. Como escreveu o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte.